Olá, queridos! Tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam super bem. Sejam bem-vindos ao episódio 5 do nosso quadro História Polski, né? E hoje estamos abrindo uma nova fase do nosso estudo da história polonesa. É o primeiro vídeo sobre a dinastia Jagiellônica, né? Uma dinastia que, na verdade, tem suas raízes tanto na Polônia quanto na Lituânia. E é por isso que o episódio de hoje nós vamos falar dessa tal conexão lituana. Entender quem são os lituanos, como a Lituânia surgiu, né? A gente entender um pouquinho melhor essa raiz dessa nação que vai ser tão importante na próxima fase da história polonesa. Vamos então a um pequeno perfil, né, da Lituânia. Que país é esse até mesmo nos dias de hoje? Pois bem, a Lituânia é uma das três repúblicas bálticas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que faz parte das três repúblicas que existem hoje, os três países que existem hoje, que descendem dos povos bálticos, né? É um grupo linguístico de povos indo-europeus que se fixaram ali na região báltica, ok? E eles têm línguas que pertencem à mesma família e que é levemente aparentada das demais línguas indo-europeias, ok? Pelo fato ali da região báltica ser caracterizada por lagos, rios e pântanos, quando esse grupo de indo-europeus se instalou nessa região, eles acabaram ficando isolados geograficamente durante algum tempo e se diferenciaram muito rápido em questão cultural e linguística dos demais povos indo-europeus, né, seus primos que por ali ainda perambulavam. Desde seus primeiros momentos, a capital da Lituânia é a cidade de Vilnius, ok? E assim como a Polônia, a Lituânia passou por um período socialista, onde esteve debaixo das asas, né, dos interesses soviéticos. E isso só terminou quando um movimento de independência de cunho anticomunista e antissoviético conseguiu proclamar a independência do país lá no dia 11 de março de 1990. Atualmente, a Lituânia é um dos países membros da União Europeia e é um país ótimo de se viver. Há algum tempo atrás chegou a figurar na 35ª posição dos países com o melhor índice humano do mundo todo, né? Estava até na frente da Polônia. Hoje em dia, né, no último índice que eu peguei aqui, que é o de 2014, essa situação já se inverteu. A Polônia, em questão de IDH, está exatamente uma posição à frente da Lituânia. Talvez essa inversão aí tenha acontecido porque atualmente a Lituânia tem apresentado taxas de crescimento vegetativo negativo, ou seja, a população está retraindo de tamanho. Muitos de vocês devem ter dúvida, né, quando ouve falar da Lituânia, apesar de saber que ela cumpre uma função importante aí com a história polonesa, não sabe exatamente aonde a Lituânia se encontra no mapa. Então, por isso estou mostrando para vocês aí aonde fica essa região báltica, onde fica a Lituânia, né? Então a Lituânia ela fica numa região mais ali a nordeste, né, da onde se localiza a Polônia, ok? E para você ter uma ideia, né, do que exatamente é essa dimensão do Estado lituano atualmente, o mais próximo que a gente conseguiria colocar de uma referência próxima da realidade brasileira seria o Estado da Paraíba, tá? Mas ainda assim a Lituânia seria relativamente maior do que o Estado da Paraíba. A questão religiosa na Lituânia sempre teve um destaque na história desse país, e já já vocês vão entender alguns pormenores dessa situação. E para ficar uma curiosidade aqui para vocês, diferente do que muita gente imagina, a Lituânia não é um país de maioria cristã ortodoxa, por estar na região mais do leste europeu. Não, a Lituânia tem maioria de cristãos de rito católico. Outra situação interessantíssima é o fato que dá para se afirmar que a Lituânia foi o país que mais tarde abandonou os ritos pré-cristãos, os ritos pagãos. Mas apesar de isso ter acontecido, conhecemos muito pouco sobre o que vamos colocar aqui como a mitologia lituana, tá? Portanto, nós podemos afirmar que são bem escassas as referências documentais que nós temos sobre esse rito da era pré-cristã.
Vamos entrar agora então na parte da história lituana que nos interessa, o surgimento do reino da Lituânia e um pouquinho sobre quem era esse povo e logo como eles vão entrar em contato com os poloneses. A primeira vez que a Lituânia foi citada em algum documento foi lá por volta do ano 1009, quando territórios lituanos foram incluídos numa lista de terras que estavam pagando tributo para Kiev. Essa primeira referência sobre a Lituânia, então, ela já data ali da quase da metade da Idade Média, mas a gente consegue ir um pouco mais no passado sobre a história desse povo, né? E tudo leva a crer que os baltos, né, vamos colocar assim, esse momento pré-Lituânia, eles tiveram um contato com o Império Romano, mas não chegaram a entrar aí nesse universo de influência romano, tá? Mas tiveram sim contatos, principalmente contatos comerciais, através da chamada Rota do Âmbar, né? A Rota do Âmbar, ela tem uma cultura bem forte aí para esses povos da região báltica, tá? Desses vários povos baltos, era um item assim de muito valor para os romanos. Inclusive, no norte da Polônia, se nós visitarmos, nós vamos notar que ainda o comércio do âmbar existe, né? Essa riqueza, ela ainda é uma marca da cultura da região, já que também o norte polonês teve influência de povos mais antigos que também faziam parte do grupo dos bálticos. E acho que muitos de vocês já devem ter imaginado, né? Se a data que citei anteriormente era 1009, a gente sabe que já está se aproximando de um determinado evento que mudou a realidade aí da política, né? E da vida dos povos da região do leste europeu, que são as invasões mongóis, que nós já conversamos num outro momento aqui do Historia Polsk, e eu vou deixar aqui no card marcado para vocês. Então, lá por volta do século XIII, nos anos de 1241 até 1277, a Lituânia sofreu, assim como a Polônia, com a chegada aí dos guerreiros mongóis da chamada Horda de Ouro, né? Então houve toda uma mudança na forma de viver, né? Teve um impacto grande e um impacto, um reflexo que a gente enxerga principalmente na realidade política desses dois povos, né? Então, a chegada dos mongóis desencadeou nos lituanos a necessidade de migrar, né, de movimentar-se da onde eles já estavam fixados. Isso acabou então incutindo que eles viessem a invadir territórios vizinhos, tanto de Kiev quanto a gente já viu também em outro momento aqui do Historia Polski invadir terras que eram do reino polonês, ou talvez colocando de uma maneira até mais correta, né, invadindo territórios do Império Angevino. A chegada dos mongóis, além dessa situação que eu acabei de explicar, desorganizou completamente como figurava a política dos próprios lituanos, né? Fazendo que os grandes senhores de guerra entrassem num conflito grande entre eles, até que um conseguisse se impor sobre os demais, né? O que acabou culminando no dia 6 de julho de 1253, com um tratado de paz sendo assinado entre todos os 21 duques lituanos e a coroação e cristianização de Mindaugas, que foi o primeiro rei coroado que então fixou, né, sedimentou a criação do reino da Lituânia. E é muito interessante observar que, assim como durante a dinastia Piasta, houve um momento na história polonesa que nós estudamos aqui e conhecemos como a monarquia primitiva, a Letônia também passou por seu período de monarquia primitiva, aonde o rei ele cumpria mais uma função simbólica do que realmente conseguia exercer um poder. Então, Mindaugas não ficou no poder durante muito tempo, acabou sendo assassinado, tá? E o estatuto de reino que a Lituânia tinha acabado de conquistar começou a ser questionado nos mesmos padrões que nós vimos que aconteceu também com a Polônia no início, né, dos seus primeiros anos de vida, tá? E o que vai acontecer principalmente com essa situação do assassinato de Mindaugas lá em 1263? Vai acontecer que, pelo fato da Lituânia ainda ser majoritariamente pagã, ela vai atrair a atenção de quem? De quem? Bom, galera, só podia ser dos cavaleiros teutônicos.
Os séculos que se seguiram, o século XIII e o século XIV, foram marcados pelas várias tentativas de conversão, então, dessa população lituânia, que ainda era a maior população pagã, uma população assim até colocada por alguns historiadores como tardiamente pagã para aquele período, tá? Por parte dos cavaleiros teutônicos e também de uma grande ordem aí, até dá pra gente dizer uma ordem cruzada, já que era uma cruzada oriental contra os pagãos, que era a Ordem dos Irmãos Livônios da Espada, tá? Uma ordem que foi organizada no ano de 1202, ok? E era composta muito semelhantemente à Ordem dos Teutônicos, tá? Por monges guerreiros de origem alemã. Além dessa situação muito conflituosa no seu interior para a conversão de sua população, a Lituânia também viveu nesses mesmos séculos um processo de expansão gigantesco, né? E talvez até assustador para os estados que a cercavam, né? Então ela vai crescer demais para regiões que hoje configuram como a Bielorrússia, como a Ucrânia, parte do que é a Polônia, aquela região ali de Kaliningrado da Rússia, vai ficar um estado bem grande, como vocês estão observando. Quando a Lituânia atinge essa magnitude aí, se encaminhando para a saída do século XIV, ela já estava numa posição de protagonismo, né, ali na região do leste europeu, principalmente rivalizando com Kiev e recentemente tinha tido algumas inimizades com o próprio Estado polonês. Mas para conseguir sobreviver, principalmente a questão dos conflitos com os cavaleiros teutônicos e com Kiev, a aproximação com o Estado polonês vai começar a se tornar uma grande jogada para criar uma aliança fortíssima para começar a realmente mandar na política da região do leste europeu. No ano de 1385, em uma grande jogada política, Jagiello, que era o grão-duque da Lituânia, casou-se com Edviges, rainha da Polônia, e ali foi fundado o Império Jaguelônico, né? Já que Jagiello vai passar aí para o português como Jaguelão, tá bom? No caso da pessoa, e para designar a dinastia como Jaguelônica. Esse Império Jaguelônico ele vai chegar em alguns momentos a incluir outros reinos, ok? Por questão sucessória. E no futuro, esse Império Jaguelônico viria inclusive a se tornar o maior estado em extensão territorial de toda a Europa num determinado momento. No próximo episódio do Historia Polski, nós vamos voltar novamente para um viés mais da história polonesa e eu vou explicar melhor para vocês como que foi também esse processo do casamento da rainha polonesa Edwiges, ok? Que era a rainha reinante, como já expliquei para vocês no vídeo anterior, com o grão-duque da Lituânia, tá? E vamos ver também como que foram esses primeiros anos, esses primeiros monarcas da dinastia Jagiellônica. E também vamos ver algumas mudanças que aconteceram na sociedade polonesa, sendo a principal delas a ascensão e consolidação, enfim, do poder da Szlachta. Espero, queridos, mais uma vez, que vocês tenham gostado do conteúdo que estou trazendo aqui. Vou pedir a todos que deixem o seu like aqui embaixo. Para os que ainda não são inscritos, que por favor se inscrevam e ativem o sininho. A ideia é ter vídeo todas as quintas-feiras. Vou convidar a todos também que me sigam no Instagram. Eu estou publicando bastante lá nos últimos tempos sobre o curso que eu tenho preparado acerca de técnicas para o estudo autônomo, né? Uma série, um leque de opções de ferramentas e de técnicas de estudo para pessoas que estão visando o vestibular e estão estudando em casa, né? Principalmente por conta dessa nova realidade que a pandemia nos jogou. Eu vou ficar muito grato a todos que puderem dar uma contemplada neste novo projeto que eu estou tocando e eu vou deixar novamente o meu agradecimento a todos vocês que contemplaram mais esse vídeo do nosso quadro Historia Polski. Mês que vem tem mais. Então, do zobaczenia!